Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar hoje com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Bom dia, Victor. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Tudo bem? Prazer tê-lo conosco, e a gente vai falar sobre o encontro de ontem do Diretório Nacional do PT. Nesta segunda-feira, na abertura da reunião em Brasília, a assessoria de imprensa do partido divulgou uma nota informando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já enviou para o presidente Lula uma proposta do programa de renegociação de dívidas chamado Desenrola. O programa deve ser anunciado, segundo o Partido dos Trabalhadores, após o Carnaval. De acordo com a legenda, a correção da tabela do imposto de renda e do salário mínimo também estão no Palácio do Planalto para avaliação do presidente Lula. Victor, sua avaliação desse anúncio, apesar de ainda meio informal, não foi o próprio Fernando Haddad que o fez, mas o Desenrola, a importância desse programa para recolocar uma boa parcela da população brasileira de novo no mercado consumidor, não? Sim, Rafael. Tanto o lançamento desse programa Desenrola, né, que visa facilitar a renegociação de dívidas, né, deve ser um programa focado nas famílias endividadas com rendimento até 2 salários mínimos, quanto a correção da tabela do imposto de renda e a definição da política de valorização do salário mínimo, são iniciativas que visam impulsionar, né, o crescimento da economia, né? Então, a gente sabe que o endividamento, a inadimplência, que aumentou muito, né, chegou a patamares inéditos, bateu recordes no último ano, né, tanto devido à pandemia, a inflação ainda num patamar elevado e, sobretudo, aos juros muito altos, né, eles são obstáculos, né, para o crescimento econômico. Eles impedem, restringem o consumo e acabam prejudicando o mercado de trabalho. Então, ações no sentido de permitir que as famílias possam renegociar as dívidas, né, tendo desconto nos valores devidos e taxa de juros mais baixas, são muito importantes, né, para que essas famílias possam voltar a consumir, possam voltar a acessar o crédito e, dessa forma, contribuir também para a retomada, né, do crescimento econômico. A correção da tabela do imposto de renda também tem um efeito positivo na economia, né, na medida em que você amplia a faixa de isenção, você também permite que esses recursos circulem, né, que sejam usados para outras finalidades e principalmente para o consumo, né, e assim para fazer a roda da economia girar. Pois é, Vitor, sobre a questão dos inadimplentes, são 70 milhões de consumidores com nome negativado, né? É um número realmente absurdo e recorde no país. E muito disso também em consequência dos altos juros que são cobrados pelo sistema financeiro. A gente sempre lembra do cartão de crédito, que cobra juros de mais de 400% ao ano. É preciso também enfrentar essa questão do spread bancário com relação a esse endividamento, né, Victor? Com certeza, né? Tanto a taxa básica de juros, né, a taxa Selic, está num patamar extremamente alto, e os juros ao consumidor, então quando a gente olha, está em patamares absurdos, né? Isso torna as dívidas muito caras e gera um aumento da inadimplência, né? Então, criar condições, né, com um fundo garantidor da União, para que permita, né, que haja essa renegociação junto aos bancos, junto
aos credores e isso, as condições sejam facilitadas, né, para o pagamento dessas dívidas, é uma medida que é importante para a gente reduzir essa inadimplência, né, esses milhões de pessoas que estão com o nome negativado. E a gente observa, Rafael, que as dívidas são no cartão de crédito, mas também muita dívida em serviços públicos, né? Dívidas em conta de luz, conta de água, conta de telefone, ou em pequenos crediários. Então, fazer esse esforço, né? Desenhar essa política para permitir que essas pessoas voltem ao mercado de consumo, né? Voltem a ter acesso a crédito, vai dar um impulso na atividade econômica. E outro ponto que também é fundamental, e você já comentou aqui com a gente, que é a correção da tabela do imposto de renda. Hoje, quem ganha mais de R$ 1.900 já paga o imposto de renda, o que também é um despropósito, né, Victor? E essa tabela ela não é corrigida desde 2016, né? Então, ela passou todo o período do governo Temer e do governo Bolsonaro sem ter nenhum tipo de correção, não foi corrigida sequer pela inflação, né? Então, agora, corrigir, ampliar essa faixa de isenção, também, além da questão da justiça tributária, né, também tem um efeito benéfico, positivo para a atividade econômica, né? Então, a gente sabe, a tabela ela precisa ser, de forma mais emergencial, corrigida e, num segundo momento, é preciso também discutir maior progressividade nessa tabela do imposto de renda, né? Então, a gente tem que discutir ampliação de alíquotas para as altas rendas e também cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos, né? Então, isso vai ficar para um segundo momento, mas de imediato ter uma primeira correção, né? Ampliar essa faixa de isenção do imposto de renda já dá um alívio, né? Porque a gente sabe que quem mais paga imposto de renda no Brasil são os trabalhadores, né? Os trabalhadores assalariados que já têm o imposto descontado na fonte, na própria folha de pagamento, né? Então, isso vai contribuir muito, né, para um ganho de renda para os trabalhadores em geral, né? Principalmente os que têm menor renda. Agradecer a participação do Victor Pagani, que é supervisor do escritório do Diese aqui em São Paulo, no Jornal Brasil Atual. Victor, forte abraço para você, a gente continua em contato e volta a se falar. Forte abraço, Rafael. Bom dia para você e para os ouvintes. Bom dia, conversamos com o Victor Pagani aqui no Jornal Brasil Atual.